Olá, está começando mais um programa Literoucos, o programa que fala sobre a vida, que fala sobre literatura, que fala sobre arte, política. E está passando ao vivo pela Top Cabo, canal número 8 aqui de Sinop região, pelo Facebook da Top Cabo, e hoje nós temos um convidado muito especial. Nós temos um jornalista que foi repórter especial da revista Manchete, viajou por todo o Brasil, pela América Latina, conhecendo pessoas e suas histórias. Depois disso, comandou equipes na TV Globo, na TV Bandeirantes e no jornal Vale Paraibano. Lecionou por 10 anos na Faculdade de Jornalismo da Universidade de Taubaté. No âmbito corporativo, foi assessor de imprensa da Embraer e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. No governo estadual, foi coordenador de comunicação da Secretaria Estadual de Educação. Também é ensaísta e tradutor, assinou traduções do inglês pela Cultrix Global e também do espanhol. Autor de 14 livros, foi presidente da União Brasileira de Escritores e é membro de várias academias de letras. Também é vice-presidente do Instituto de Estudos Vale Paraibano. Atualmente é empresário de comunicação, atuando em gerenciamento de crises, formação de equipes para assessorias e produção de livros institucionais. É ele, nós recebemos com muito carinho o Joaquim Maria Botelho. Olá, Joaquim! Olá, Alex. Olá, Mato Grosso. Para todo mundo que está nos ouvindo, um grande abraço. E eu fico feliz de estar participando dessa conversa gostosa que está se desenhando aí. Gente, o seu currículo é imenso, a gente fica assim, deslumbrado. Quando a gente publicou que você seria o nosso próximo convidado, o pessoal, nossa, que gostoso, que maravilha. E, lógico, eu assisti uma palestra tua em Rio Preto, adorei, inteligentíssimo, então tem muito a contribuir conosco. Seja bem-vindo ao Literoux. Eu que agradeço o convite. E essa questão do currículo, quando você vive bastante, você trabalha bastante. Aí o currículo cresce, né? Isso é verdade. E a gente sempre começa o nosso programa perguntando para os nossos convidados, né? O que é literatura para você? Olha, literatura para mim é uma vocação que, de certa maneira, eu descobri um pouco tarde, no sentido da literatura como produtor, como autor. Eu comecei a publicar ficção e narrativas literárias, efetivamente, um pouco mais tarde. Eu apostei no jornalismo porque tem uma história aí. A minha mãe é uma escritora consagrada, Ruth Guimarães, foi da Academia Paulista de Letras, e era muito crítica, era assim, especialmente com os filhos e especialmente comigo, porque eu sou um pouco a continuidade dela, do ponto de vista de pesquisa, de interesse pela literatura. Então ela era muito crítica comigo. Eu apresentava alguma coisa que ela queria, que eu queria que ela lesse, e ela dizia assim: ô menino, vai aprender português. Ah, meu Deus, aí lá ia eu tentar descobrir o que ela tinha visto de errado no meu texto, né? Pois bem, como a gente lia muito, conversava muito em casa sobre literatura, livros, autores, e eu convivi desde menino com grandes autores que eram amigos da minha mãe, eu acabei optando pelo jornalismo, porque o jornalismo eu dominava, é uma matéria técnica, e no texto eu me dava muito bem por conta desse meu repertório que eu adquiri em casa, né? Então a literatura para mim chegou... Perdão. Fica tranquilo, ao vivo tem de tudo. Isso aí. A literatura chegou um pouco tarde, mas quando chegou, eu me senti muito realizado. O Sartre costumava dizer, isso está nos livros dele, que a literatura é a arte mais completa. Porque quando você tem a pintura, quando você tem a música, quando você tem a escultura, você tem as coisas muito bem definidas ali. Claro que cabe a interpretação, depende da fruição intelectual,
mas a literatura estimula a sua imaginação, estimula uma criação interior, né? Que independe do que o autor escreveu. Quer dizer, você constrói junto com o autor aquela narrativa de acordo com o seu repertório, com a sua carga cultural, com as suas idiosincrasias, né? Então, a literatura, para mim, é ao mesmo tempo um desafio e agora é uma ocupação diária. Eu escrevo todo dia. E escrevo todo dia profissionalmente, porque eu sou crítico literário também. Estou trabalhando agora num parecer literário a respeito de um livro, sobre um livro, de 800 páginas. Então isso está me dando um trabalho danado. Mas é muito agradável, muito agradável. Respondi? Claro, sem dúvida. E você tocou no ponto da sua mãe, realmente consagradíssima, linda, linda pessoa. A gente estudou um pouquinho ela. E assim, magnífico. E você, quando eu assisti a sua palestra, ainda não tinha atribuído filho, né, à mãe, né, filho à mãe, né, e aí depois a gente fala assim, realmente é uma continuidade, a gente fica muito feliz que isso se perpetua aí com o tempo, você é fascinante, e aí aproveitando então esse seu ar jornalístico e depois literário, o Luiz Fernando Veríssimo, ele disse uma vez que às vezes a única coisa verdadeira num jornal é a data. E tem um parlamentar inglês que disse que numa batalha a primeira coisa que morre é a verdade. Porque de certo modo, se você pensar no jornalismo como técnica, como, eu não vou dizer ciência, mas como técnica, ele não consegue, o próprio repórter não consegue deixar de ser parcial, porque a visão dele é unilateral, né? Então, por muito que se procure a imparcialidade como paradigma, por muito que você busque ouvir todos os lados, a sua predisposição já orienta a notícia, né? Então é verdade. Quando eu falo que é verdade, eu estou contradizendo em termos o que você colocou. A data realmente é exata, mas tudo que está dentro do jornal tem um parti-pris, tem um olhar ou do repórter, ou do editor, ou dos compromissos todos que a vida empurra para a carreira do jornalista, né? Então, é de se duvidar. E eu acho que a qualidade do jornalismo é deixar a dúvida, é informar o que é possível, informar para que as pessoas por si mesmas tomem a sua decisão, porque senão seria fácil, né? Qual é a verdade? Vai lá no jornal, pega aquilo que é a verdade e pronto, sua vida está resolvida. E não é assim. Legal, não tinha pensado por esse lado. Tá vendo? É só conversar com um jornalista inteligentíssimo que a gente tem aí algumas respostas. Joaquim, nesse momento que nós vivemos, o que você acha, qual que é o papel da imprensa hoje? Você assim, tem uma carreira enorme aí de jornalismo. Olha, eu acho que a imprensa... Aí é que está, nós temos o grande corpo que a gente chama de imprensa, que é formado por uma série de moléculas, né? Então, cada veículo é uma molécula e cada veículo tem a sua visão, a sua tendência, o seu favoritismo ou o seu antagonismo. Não devia ser assim. O jornal deveria ser imparcial. Eu digo o jornal como exemplo de veículo de comunicação. Agora, nesse momento da nossa história, eu acho que é a imprensa que está nos salvando. A imprensa está nos salvando da regressão cultural, está nos salvando
negacionismo, do obscurantismo e do atraso. Nós estamos no momento em que muita gente está trabalhando para que a gente volte para a Idade Média. O que é lamentável e eu fico indignado com isso. Mas isso é uma questão que passa. A civilização tem ondas, né? Nós avançamos, regredimos, e eu acho que a gente está naquela curva senoidal, nós estamos na parte de baixo. Mas certamente a gente vai subir. E para a gente, então, fazendo essa transição entre jornalismo e a literatura, o Oscar Wilde disse o seguinte uma vez, que a diferença entre a literatura e o jornalismo é que o jornalismo é ilegível e a literatura não é lida. Ele tem toda a razão. O Oscar Wilde era ácido, né? Ele era um crítico formidável. Eu admiro muitíssimo o trabalho dele. Eu releio sempre que posso um livro de contos que ele tem, que é maravilhoso. E um fulano de uma clarividência para quem viveu na época vitoriana, e rebelde, né? Rebelde em tudo, até na vida. Em tudo. Né? Encarar os relacionamentos e afrontar a sociedade. Um homem admirável. Mas, voltando ao que ele disse, é verdade, o jornalismo, pelo menos na época dele, era um jornalismo que tentava imitar a literatura, tentava imitar a narrativa literária, era um jornalismo comprometido com os poderosos, como de resto, ainda hoje, nós temos isso por aí, e realmente, literatura ninguém lê. Você pensa... Pensando no Oscar Wilde, naquela Inglaterra do século XVIII, por aí, e a gente vindo cá para hoje, vamos pensar em como começou a literatura no Brasil. Era publicada em jornais, porque não tínhamos gráficas. Então, eram publicados em jornais e 95% das famílias eram... 95% das pessoas eram analfabetas. Então você tinha um alfabetizado na casa que reunia a família e lia as novelas, os folhetins que eram publicados. Era assim que começou a literatura no Brasil. A gente fala de Machado de Assis e tal. Este foi o grande incentivador da leitura no Brasil, né? E depois dele... com mais universalidade, talvez, Monteiro Lobato, que conseguiu levar para a escola, levar o livro com linguagem adequada para crianças, né? Porque a criançada aprendia a ler, no início dos 900, aprendia a ler usando ata da Câmara de Vereadores, estatutos do Clube dos Lojistas, né? Devia ser uma coisa entediante, né? E Monteiro Lobato trouxe essa literatura gostosa que estimulou as pessoas a se interessarem pelas letras. É fantástico isso, né? Não, é excelente, excelente. Eu estava vendo algumas capas de alguns livros teus, e assim, me chamou muita atenção um livro que o título é Lá Dentro. Aí, eu te pergunto o seguinte, o que tem lá dentro? Lá dentro, eu tracei uma estrutura de livro em que lá dentro eu me refiro ao espacial, mas me refiro muito mais à alma, à psique humana, né? Então, lá dentro estão os desgraçados, lá dentro estão os infelizes, lá dentro estão os temerosos, mas lá dentro estão os amantes, lá dentro estão os otimistas, lá dentro estão os carinhosos, os caridosos. É uma coletânea de 19 contos, em que eu abro com um conto chamado Lá Dentro e fecho com um conto chamado Lá Fora.
Lá fora, tinha certeza. Porque isso torna o livro circular, porque lá fora é uma continuidade do lá dentro. São duas visões de mundo, quem está vendo de dentro e quem está vendo de fora. A mesma situação. A mesma Então, situação. eu acho que foi uma engenhosidade que quem me ajudou foi meu editor, Marcelo Nocelli, da editora Reformatório, que é um grande crítico, um fulano com uma abertura excelente para a visão da literatura, etc. Então ele me ajudou nessa arquitetura, digamos assim, né? E ficou... É um livro que me agrada muito. É o meu livro mais recente, não vou dizer o último, porque a gente nunca diz o último, né? Eu ainda tenho muitos outros na cabeça para escrever. Mas a ideia é de que é um livro que me agrada, porque eu acho que eu atingi uma maturidade na ficção, sem deixar de seguir a minha vocação de jornalista, de registrar coisas que eu vivi, coisas que eu vi, coisas das quais eu tive notícia, né? Porque em literatura a gente não inventa nada, a gente conta o que viveu, não é isso? É isso mesmo. É assim, quando eu vi a capa, e aí ele tem, se eu não me engano, uma perna, né? Uma perna na janela, né? É isso, é uma perna na janela. Na verdade, eu não sei se você consegue ver daqui. Aí, isso. Entendeu? Isso, agora sim. Aí. Isso é uma chamada guarita, Guarita. que fica ao lado da linha do trem, onde fica um funcionário lá dentro que é encarregado de trocar a linha, de fazer, chamado de guarda-chaves, que ele puxava uma alavanca para trocar a linha e fazer o trem desviar o caminho. E essa foto é do meu pai, Botelho Neto, e ele mostrou esse vigilante no momento em que ele estava, na hora do almoço, descansando, fumando um cigarro e recolhido lá dentro. Eu não sei o que tem lá dentro. Essa foto não mostra o que tem lá dentro. Mas essa foto nos dá uma perspectiva de que tem alguma coisa lá dentro. E foi essa mensagem que eu quis passar, de dizer, olha, isso aqui é só uma amostra do que vocês vão poder ver. É uma foto inspiradíssima, né? E nos leva, assim, a ter muita imaginação, né? Eu, por exemplo, já achei que seria uma casa mais simples do sertão, e a perna, o pé representa aí diversas pessoas que vivem ali dentro, trazendo em si as suas concepções de vivências, que nem você falou, amorosas, às vezes até tristes, melancólicas, né? Pela foto, assim, eu fiz essa leitura pela capa, né? E aí eu fiquei muito curioso em saber o que tinha lá dentro. Mas está vendo a riqueza da literatura? É isso, estimula a nossa imaginação. E o seu outro livro, O Costelas, de Heitor Batalha? Os prazeres e as dores de um anti-herói. O que é um anti-herói para você? O anti-herói, na verdade, passa ao largo daquela concepção romântica que a gente chama de... aquela dicotomia do período romântico em que havia o herói e o vilão. Ou fulano era bom ou fulano era ruim. Quer dizer, atavicamente ele já vinha pronto dessa forma. A editora um dos sócios da editora tinha visto algumas palestras minhas, tinha lido alguns textos meus, e um dia me chamou e falou assim, você não quer escrever um livro, um romance sobre amor? Eu falei, olha, legal, mas olha, é mais ou menos para jovem, assim, pessoas da adolescência até começo da meia-idade. Eu falei, tá bom.
Fui pesquisar um pouco e acabei definindo a história do Heitor. Eu começo com um drama que ele sofre, um caso em que ele sai ferido e se recolhe para lamber as feridas e para tentar superar aquela dor momentânea, e vai se lembrando de tudo que ele viveu. E ele foca nas costelas, que são as mulheres com quem ele teve relacionamento. E isso vai se desenrolando ao longo do livro, enquanto ele sofre, ele lembra. E enquanto ele lembra, ele sofre de várias maneiras diferentes. E ele chama Heitor Batalha por várias razões. A Renata Palottini escreve, ela fez uma apresentação do livro, grande poeta, grande dramaturga, e ela pergunta se é Batalha ou Botelho, porque ela falou assim, nossa, isso parece tão autobiográfico. De certo modo porque eu estou lá dentro de alguma forma. Eu como autor, eu como criador dessa criatura, eu me ponho lá dentro em situações que eu vivi ou que eu imaginei, né? E que, de qualquer maneira, se não aconteceram, agora aconteceram porque eu escrevi. Elas se tornaram reais e concretas, né? Estamos conversando com um jornalista, escritor de 14 livros, representante de várias academias, o nosso Joaquim Botelho. E assim, gente, se vocês não viram a palestra dele, vale a pena. Aproveitando então que nós estamos falando de amor, eu trouxe uma frase aqui do Guimarães Rosa, que tenho certeza que você admira muito. E ele diz o seguinte: é preciso sofrer depois de ter sofrido, e amar, e mais amar, depois de ter amado. É isso aí. E o nosso Heitor faz isso? O nosso Heitor faz isso com toda intensidade, que é isso que Guimarães Rosa fala, né? Quer dizer, você tem que fruir do que o mundo te apresenta, com a possibilidade de crescer, com a possibilidade de você se engrandecer com esses sentimentos. O sofrimento, é claro, você tem que sofrer depois de ter sofrido, porque você já aprendeu. Então você vai sofrer de maneira diferente e vai ter uma purificação, uma elevação pelo sofrimento. Que é a mesma coisa que se dá com o amor, né? O amor é infinito, né? O amor é o verbo... Amar é verbo intransitivo. Não é? Verbo intransitivo. Então, será que é possível a gente chegar e dizer assim, não, eu já amei tudo que eu tinha que amar? Não dá, é infinito, né? Eu posso dar de cara com um passarinho ali fora e me encantar por ele de tal maneira que eu vou amar esse passarinho. Você imagina? Eu posso amar minha janela, né? Meu cabelo branco. Tem tantas espécies de amor. Se você pegar a filosofia, as religiões, todas falam de várias espécies de amor, aquele amor fraterno, o amor sexual, o amor platônico. Quer dizer, você tem tantas maneiras e tantas formas de amar, e todas valem a pena, né? Fernando Pessoa. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E é verdade, assim, nós estamos conversando com Joaquim, escritor, jornalista, palestrante, tem que colocar palestrante, crítico literário. Lembrando que o nosso programa está ao vivo pela Top Cabo, canal 8 de Sinop região, pelo Facebook da Top Cabo, e depois vira podcast, que aí você pode ouvir aí no seu carro, ouvir aí na academia, e é importante a gente ouvir gente inteligente quando a gente tem a oportunidade aí, né, o tempo inteiro. Joaquim, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, você então que escreveu Lá Dentro,
diversas formas, o Heitor diversas formas. Então você está buscando, você está pegando aí um pouquinho do eu perante uma sociedade aí. Agora eu te pergunto o seguinte: nós seres humanos, vou até pegar uma frase aqui bem inspiradora. Se todo animal inspira ternura, amor, o que houve então com os homens? Você acha? Você acha que nós não estamos sabendo amar ou não temos mais essa inspiração de amor? Olha, eu vou chover no molhado, quer dizer, o que nos difere dos animais é que a gente aprende, é que a gente pode ser educado. E educação significa a gente conseguir dirigir e controlar os nossos instintos básicos. Porque se a gente seguir o instinto básico e você fizer uma piada que eu não gosto, eu te dou um tiro. Quer dizer, que é uma coisa mais animal que essa, que é uma coisa mais animal do que permitir que todo mundo ande armado, isso é estimular a barbárie, é uma matança, o revanchismo, a ira, né? Isso tudo já está condenado pelas religiões, esses pecados mortais. Você pega Santo Agostinho, por exemplo, que inaugurou a literatura, praticamente a literatura pia na Idade Média, ou um pouco antes da Idade Média. Santo Agostinho foi um devasso. Era um homem regido pelos instintos. É verdade. Ele era regido pelos instintos. E não era um homem muito sério, não, porque ele pegou a própria mãe, que é a Mônica, e beatificou, santificou a mãe, que virou Santa Mônica, porque ele era bispo, simplesmente, né? E esse homem, analisando todo o seu passado e todo o seu toda a sua trajetória de erros, acertos e tentativas, ele escreve um livro belíssimo que é a inspiração da humanidade na Idade Moderna, que é Confissões, né? E depois Cidade de Deus. Quer dizer, mas é um homem que conseguiu ultrapassar, sublevar esse estado de falta de civilização, que é o que a gente está correndo risco hoje pela pouca importância que estamos dando para a educação. Educar é ensinar o respeito, é ensinar a continência, é ensinar a tolerância, né? E tudo isso é que nos faz mais humanos e que nos faz mais positivos, mais necessários. Está faltando o que é necessário, está faltando educação, está faltando cultura. E você acha que nós estamos condenados à civilização? Nós estamos condenados ao ciclo de civilização. A vida vem em ondas e a civilização ocorre com avanços e recuos. Eu acho que isso acontece na nossa vida, no dia a dia. Se você pensar em você como indivíduo, você erra e daqui a pouco você erra de novo a mesma coisa e fala, puxa vida, errei outra vez. Porque a gente acabou recuando, a gente relaxou, não seguiu em frente, não foi ler bons autores. Você precisa ler gente boa, porque tudo o que precisava ser dito pelas pessoas inteligentes e preparadas já foi dito, está aí, é só buscar nos livros, né? O que a gente faz hoje é contar de outra forma, mas o conteúdo está todo ali. Você pegar os grandes filósofos, um acaba recuperando o outro, né? Santo Agostinho foi lá para Bentham, foi lá para Santo Tomás de Aquino, foi lá para Habermas, foi lá para Heidegger. Quer dizer, a gente vai evoluindo
E eu acho, essa frase, eu acho que é minha, mas eu costumo dizer que evoluir é mudar de ideia. Ah, legal. Né? A gente abandonar certas verdades e falar, poxa, pode ter um outro jeito melhor, pode ter uma outra forma mais adequada, né? Talvez a gente consiga pensar isso nos próximos 2 anos e resolver alguns dos nossos tropeços. Tá certo. Estamos conversando com Joaquim Botelho, escritor, jornalista. Um papo muito gostoso sobre literatura e jornalismo, né? Basicamente, civilização, amor e assim. Ou seja, estamos falando sobre a vida, né? Isso que é mais importante. Já pegando esse engate sobre o que nós estamos passando, Joaquim, tem uma frase do Emile Zola, né? Zola, ele diz o seguinte: os governos suspeitam da literatura porque é uma força que lhes escapa. Você acha que realmente os governos estão preocupados com a literatura? Tem preocupação com a literatura? Historicamente. E olha que você já foi. Historicamente, você já foi, assim, querendo ou não, representante aí, né? Trabalhou em assessoria de imprensa para governos, né? Sim. Possivelmente você tem uma experiência maior aí. Eu trabalhei como assessor de imprensa de governo e cheguei à conclusão de que eu não gosto de fazer assessoria de imprensa. Porque o assessorado, em geral, acha que sabe mais do que o assessor. Então, eu vou só situar um pouco. A assessoria de imprensa foi criada pelos Estados Unidos, pelos governos norte-americanos depois da guerra, exatamente para que fosse porta-voz das suas ideias e só das suas ideias. Então, o assessor não assessora, ele obedece. Então, eu prefiro desobedecer. Eu quero a desobediência civil de pensar com a minha cabeça e não deixar que o governo pense que ele foi eleito para ser dono do país durante 4 anos. Esse é o grande problema hoje. E como dono do país, ele segue o que lhe dá na telha. E quando a telha não tem leitura, ela não protege nada. A primeira coisa que sofre nas batalhas é a verdade. A primeira coisa que sofre quando um governo assume é a educação. Se você pensar hoje, nós temos problemas seríssimos de educação. O Ministério da Educação, que deveria cuidar de um projeto para melhorar o nível, para colocar literatura dentro das escolas, para estimular a cultura. Na verdade, o governo acha que o papel dele é dar uniforme, dar material escolar, e dar merenda e dar transporte e pronto. Né? Esse é um lado da questão. Nós estamos falando do lado dos governos, até porque você cuidar de um rebanho é muito mais fácil do que você cuidar de um povo. Né? Então, Monteiro Lobato dizia que quem mal lê, mal ouve, mal fala e mal vê. Ou seja, se a pessoa não tem espírito crítico, não aprende, é mais fácil de ser manobrado. E é isso que os governos, no mundo inteiro e aqui também fazem. Com algumas exceções aí pingando ao longo do tempo. E a outra coisa, eu acho, é que as pessoas deseducadas, e eu estou falando agora da família, a família acha que é papel da escola educar o filho. Não. O papel da escola é dar aprendizado de disciplinas para estimular o conhecimento, é cognitivo. Educação é a coisa mais complexa que tem que vir de casa. Né? Então, a educação tem que ser feita pelo governo, dando estímulos aos artistas, estimulando a literatura, incentivando as artes e o aprendizado, e as famílias precisam cumprir o seu papel. É claro que você tem que
verificar que tem famílias que não tem renda, o pai é bêbado, a mãe abandonou os filhos. É claro, nós temos uma... No fundo, tudo está relacionado com dinheiro, com pobreza. Então, quando a gente fala em racismo, quando a gente fala em preconceito, quando a gente fala em negação, no fundo é uma batalha do rico contra o pobre, né? E eu acho que a nossa civilização está, nesse momento, se debatendo nessa batalha. Quer dizer, são os ricos oprimindo os pobres e os pobres sem força para conseguir se levantar. Não há civilização e não há sociedade que aguente essa disparidade de pensamento. Né? E você acha que... Qual que é o papel da literatura nesse meio aí? A literatura é libertadora, primeiro. Né? A literatura é libertadora no sentido de fazer com que a pessoa saia do seu casulo e conheça outros casulos, ou que conheça uma floresta aberta. Né? Quanto mais você lê, mais você consegue ver além daquela árvore. E vai ver a árvore seguinte e, de repente, você está vendo toda a floresta. A literatura, além de ser libertadora, ela é uma voz de resistência. Então, ela é libertadora e ela é de resistência. Muitas vezes, quando eu presidi a UBE, a União Brasileira de Escritores, nós tivemos um debate interno da diretoria e um dos diretores me perguntou se eu achava que a literatura devia ser engajada. A minha resposta foi a seguinte: a literatura pode ser engajada. Pode. Se eu resolver fazer um livro atacando o governo atual ou defendendo o governo atual, eu posso. Mas o mais importante é que a literatura é livre. O autor é livre. Então, ele pode ser engajado se quiser, porque ele é livre para isso. Mas o fundamental é que a literatura seja livre. Eu falar do que eu quero, do que eu penso, e quem vai me julgar, quem vai concordar ou discordar de mim, é o leitor. Não é o governo, não é o crítico. Não é... Eu sou crítico literário, mas eu sou crítico literário porque eu analiso conforme os meus padrões, conforme o meu conhecimento, conforme o meu nível de leitura. Eu não li nada. O Todorov dizia que a gente ia precisar de 4 ou 5 vidas para ler todos os livros que a gente gostaria de ter lido, né? E como crítico, eu dou opiniões que podem ser acatadas ou não. Eu estou ajudando na reflexão apenas. Eu não estou condenando ou autorizando ou avalizando um livro. É claro que quando dotado de instrumentos técnicos, de conhecimentos técnicos, eu faço uma avaliação e avalizo um livro, eu tenho pessoas que vão respeitar o meu pensamento e vão seguir. Ou vão respeitar parte do meu pensamento e vão seguir ou não vão seguir. Mas, no fundo, eu acho que o papel de escolha é do leitor. E a gente precisa dar para ele, entregar a ele tudo que for disponível por aí. Tem gente que diz, a literatura erótica vai contra os valores cristãos. Vai nada. O que tem de erotismo na Bíblia, o que tem de erotismo em Santo Agostinho, né? O que tem de erotismo em Hilda Hist, por exemplo. Quer dizer, o Satiricon, né? Petrarca, as grandes tragédias gregas, falam de erotismo, porque erotismo é amor também. E é um amor crucial para a vida da gente, porque é genético, é biológico, vem de dentro,
é instintivo. Então, por que a gente condenar isso, né? Que interessante. Então, Jorge Amado, para a gente ir finalizando, canalizando, ele diz o seguinte: a literatura será sempre uma arma do homem em sua caminhada pela Terra, através, né, em busca da felicidade. Então, você acredita nisso também? Eu acredito, sim. Eu acho que felicidade é um tema que tem sido tratado desde os pré-socráticos. Desde que o homem surgiu na Terra, ele quer saber que diabo é isso. Puxa, estou me sentindo tão bem hoje. E, de repente, amanhã não estou. E o que me leva a me sentir bem? O que é a felicidade essencialmente? Você vai procurar em todos os filósofos, todos. De alguma maneira, pensaram no que seja felicidade. Você pega em Sócrates, naqueles diálogos fantásticos que o Platão registrou em A República, por exemplo, são diálogos incríveis em que se sonda o que seja a felicidade e ninguém sabe direito. A gente sente, a gente pressente, a gente frui, mas não sabemos direito o que seja essa tal felicidade. Agora, que a leitura faz um bem para a gente, que a leitura nos dá um prazer, né? Que a leitura nos dá entusiasmo, nos dá amparo, nos dá caminhos, né? E para a gente se sentir bem, mesmo enxergando a tragédia do outro. Porque na tragédia do outro a gente experimenta alteridade, né? A gente experimenta essa solidariedade que nos eleva, que nos sublima a alma. Então, eu acho que a literatura... O Jorge Amado era para começar, ele era um guerreiro, né? Foi do Partido Comunista, atuante, ativo. Aliás, foi muito amigo da minha mãe, ele e o irmão, James Amado. Uhum. E o Gilberto também. Eles participavam de rodas de conversa em São Paulo, na década de 40, por aí. E era um homem de luta, era um homem de briga. Mas ele produziu coisas que nos conduzem a muita felicidade. Você pegar... eu não gosto de tudo que ele escreveu, evidentemente, né? Mas se você pega Jubiabá, por exemplo, é uma beleza de livro, né? E que história jornalística bem contada é a tal de Dona Flor e seus dois maridos. Seus dois maridos. Não é? É isso E mesmo. Berro d'Água. São coisas que ele lida com alegria, e aí a gente vai para Bergson, né, por exemplo, que defendeu que felicidade é o riso. Mas, ao mesmo tempo, o riso pode ser irônico, né? Pode ser sarcástico. Então, até dentro de elementos que compõem a felicidade, você tem nuances da tragédia, nuances do drama, nuances da maldade até, né? Ou da infelicidade. Mas a literatura é, certamente, uma ferramenta para a felicidade. Que bacana. Estamos conversando com o Joaquim Botelho, uma conversa assim, que nos deixa muito feliz o tempo inteiro. Vendo você falar assim, arrepia, né? Porque a gente que vive, eu sou professor de literatura, né? A gente que vive o tempo inteiro trabalhando com os jovens, e a gente sempre fala, né? Que a literatura é além do livro. É um pedaço de vida que você carrega na sua própria vida, né? Então, a gente fica muito feliz em você ter aceitado o nosso convite, e agora nós chegamos ao momento em que você indica o livro de uma forma diferente. Então, cada um faz de uma forma. Tem gente que canta, tem gente que recita, tem gente que lê um poema do livro. Aí vai ficar a teu critério de que forma que você quer apresentar esse livro e por quê.
Olha, eu vou apresentar um livrinho muito pequeno, muito curto. É um livro de 110 páginas, de 1937, de um autor americano. E um trechinho do livro é o seguinte: eles são um par improvável. Jorge é pequeno e ligeiro e escuro de rosto. Lenny, um homem de tamanho tremendo, tem a mente de uma criança pequena. E ainda assim, eles formaram uma família, andando juntos e enfrentando a solidão e a alienação. O livro se chama De Ratos e Homens. Ratos e Homens. De John Steinbeck. Ele está aqui. Eu tenho esse livro em inglês, eu gosto de ler em inglês, e não é frescura, mas porque tem um sabor diferente para quem conhece a língua. Mas existem traduções muito bem feitas. Esse livro foi prêmio Nobel em 1938. E o John Steinbeck é discípulo de um outro americano chamado Erskine Caldwell, que são dois autores maravilhosos que trataram exatamente da pobreza humana, dessa lassidão de sentimentos e de instintos civilizatórios que faziam com que o homem escravizasse o homem. Então trataram exatamente daquele período da década de 20 e 30 dos Estados Unidos, em que os escravos estavam todos por aí trabalhando em subempregos ou semi-escravizados de novo, em lavouras de laranja na Califórnia, em lavouras de tabaco no sul dos Estados Unidos. Então, é um livro muito tocante, mas é um livro de uma beleza, trata da beleza do relacionamento de dois amigos. Um que é um coitado de um excepcional. Ele tinha retardo mental, e o outro que resolveu cuidar dele, porque ele não tinha família. Então os dois andavam e tinham um grande sonho de um dia possuírem um acre de terra com uma cabana ao lado de um lago onde eles pudessem viver e plantar a sua vida. No fim nada disso ocorre, porque a vida os leva para outro caminho. Mas é um livro fundamental para a gente entender a beleza que está no relacionamento solidário e nessa humanidade que a gente precisa recuperar. Você falou do livro, eu lembrei, esse livro eu ia colocar este ano para o terceiro ano do ensino médio, e aí eu coloquei As Vinhas da Ira, que basicamente ali está na mesma década de narrativa, né, entre 30 e 40. E do mesmo autor, inclusive. Exatamente. As Vinhas da Ira é um livro mais pesado, né, do ponto de vista de análise social, da antropologia, da época, mas eu acho que você não deve desistir e levar De Ratos e Homens também em algum momento. Sim. Eu falei assim, nossa, que interessante, né? Assim, é fantástico. Agora, uma curiosidade minha. Você falou alguns relatos sobre a sua mãe, você, né? Esse relacionamento literário. Se você chegou a conhecer algum autor que você falou assim, nossa, que você tinha, né, uma inspiração, e você conheceu, e você falou, nossa, que bacana, né? Você se sentiu extasiado? Eu conheci muitos. Eu sei que são vários, né? Eu sei. Você sabe, na verdade, eu tenho algumas lembranças, assim, quando eu tinha 8 anos, por exemplo, minha mãe foi ao Rio de Janeiro participar de um debate, e se sentou ao lado da Cecília Meirelles. E eu estava com ela, e eu não tinha dimensão de quem era essa
essa pessoa. Essa Né? pessoa. Uhum. E eu me lembrava, muito tempo depois, eu fiquei me lembrando dela como uma senhora muito triste, de olhos muito tristes, bonita, de olhos claros, mas assim, com os olhos muito tristes. Isso me deixou impressionado. Mas eu convivi, já adolescente, eu convivi com... Eu vou dar um exemplo. Eu convivi com o José Paulo Paes. Ele trabalhou com minha mãe juntos, os dois na editora Cultrix. E o Zé Paulo Paes, que é um dos maiores poetas que o Brasil já teve, é um pouco esquecido hoje, né? Mas um homem de uma cultura, de uma erudição absurda. E depois eu indo para... Quando eu resolvi trabalhar com a União Brasileira de Escritores, aí eu convivi com Inácio de Loyola Brandão, pois é, Lígia Fagundes Telles, grandes amigos, são amigos. Ana Maria Martins, grande contista, né? E eu tenho uma especial predileção pelo José de Souza Martins, que ocupa hoje a cadeira que foi da minha mãe, cadeira 22 da Academia Paulista de Letras. José de Souza Martins é um sociólogo e ele dá consultoria para a ONU, inclusive. Imagina o tamanho desse homem. Tamanho do homem. E é um homem com uma simplicidade, apesar da erudição e do conhecimento que ele tem, é de uma simplicidade, de uma ternura em relação às coisas do mundo, que me deixam assim impactados. E eu queria lembrar de outro que foi o meu guru, que também era escritor, mas fez carreira como jornalista, que é o Audálio Dantas. O Audálio Dantas é um homem que eu conheci aos 14 anos. Ele foi visitar minha mãe, ela morava na chácara em Cachoeira Paulista, e ele era o editor da revista Quatro Rodas. Ele queria publicar um número especial da Quatro Rodas com o tema Os Meninos da Bahia, que é a partir naturalmente de Jorge Amado. Sim. E dos autores, escultores e pintores sacros das igrejas baianas. E a minha mãe foi, e foi meu pai como fotógrafo, Botelho Neto, marido dela, um fotógrafo belíssimo, você viu pela a foto da capa do meu livro. E eu, aos 14 anos, conheci aquele homem e falei, puxa, eu quero ser jornalista de qualquer maneira. E olha, o curioso é que muitos anos mais tarde, a gente conviveu assim esporadicamente, e muitos anos mais tarde ele foi ser meu vice-presidente na União Brasileira de Escritores. Eu era o presidente e ele era o meu vice. Ele faleceu ano passado, o que nos deixou tremendamente triste, cara, tremendamente triste. Foi uma perda irrecuperável, mas deixou um legado de luta, um legado de literatura, de história. Foi um grande homem. Nós estamos chegando ao final do nosso programa Literoucos. Assim, a gente fica muito honrado de ter você aqui participando. A gente ficou muito feliz, né, com toda essa sua bagagem, tanto jornalística quanto literária. Eu vou pedir o meu livro aí, o Lá Dentro, porque eu estou curiosíssimo, gosto muito desse tipo de narrativa, me envolve muito. E você tem 2 minutinhos aí para falar, para se despedir, passar a agenda, se quiser. 2 minutinhos teus. Obrigado. Eu queria dizer que esse ano a minha mãe comemora 100 anos. Ela faleceu em 2014, mas esse ano é o centenário dela. E nós criamos, no final do ano passado, o Instituto Ruth Guimarães. E nesse instituto a gente tem feito divulgação de obras dela, cuidando do acervo e tal. E estamos reeditando alguns livros e editando alguns inéditos que ela deixou. Eu, naturalmente, não quero passar a minha vida sendo porta-voz
da minha mãe, mas eu fico muito orgulhoso de divulgar o trabalho dela e até, principalmente porque a gente está lançando agora uma coleção de 4 livros inéditos que ela deixou, de contos infantis, de recolha folclórica. Então, isso me dá muita alegria. E a outra coisa é que nós estamos falando do meu livro lá dentro, mas eu tenho um outro livro chamado Livro de Rovana, que eu acho é um livro de grande ternura. Isso, assim, aí. Isso. Bonita a capa, hein? Essa é minha irmã. E ela aprendeu, ela nasceu surda, e por ser surda ela não aprendeu a falar, não conseguia ouvir, não conseguia, portanto, se comunicar. E ela acabou aprendendo sozinha. Veja só, minha mãe a colocou em escola e tudo, e ela começou a ler. Ela começou a ler, a escrever, antes de aprender a falar. E registrou a vida dela toda em diários, porque a minha mãe a incentivou a contar o que ela sentia para sair da ostra, né? Ela se comunicar. E escreveu quase 200 cadernos universitários. E eu recuperei as principais passagens e contei a história dela por meio das coisas que ela registrou. Então, eu acho que esse livro é um livro marcante da minha carreira, e é um livro muito estruturado de uma maneira um pouco inovadora. Então, eu acho que é um romance pelo qual eu tenho muito apreço. Hoje eu estou ocupado em casa, estou trabalhando com pareceres literários, estou produzindo livros institucionais, traduzo do inglês e do espanhol para lá e para cá, e estou ocupado em muito mais sobreviver e dar conforto para os meus irmãos, para a minha família. Então eu estou dando um tempinho na minha criação ficcional. Eu tinha por propósito, a cada 2 anos, eu lançar o livro. Então eu lancei o meu mais recente em 2019. Então eu acho que no ano que vem, ou 2022, eu lanço mais um. Tá certo, bonito livro mesmo, viu? Então, assim, é bacana porque também inspira, né, outras pessoas, é um livro inspirador. Precisa ser... Depois você me manda uma fotinho dele e uma sinopse dele para a gente divulgar. Quantas e quantas pessoas no nosso país, né, não nascem surdas e precisam dessa inspiração, né? Precisa entender e fazer basicamente. Sua mãe foi fantástica em pedir para ela colocar ali o seu mundo no papel, né? Que assim a gente tem uma dimensão do que realmente eles passam, eles sentem, né? E o que eles enxergam. É verdade. Minha mãe foi uma grande educadora. E eu acho que o meu papel, de certo modo, no mundo é também um pouco de educar. E eu tenho grande admiração por professores. Eu sou professor também por vocação. Eu nasci um pouco movido para isso também. E eu fiquei muito feliz, especialmente hoje, de estar sendo entrevistado por um professor que sabe do que eu estou falando, que comunga das minhas aspirações e das minhas tendências em relação ao que vai pelo mundo. Eu me senti muitas vezes aprovado pelo seu sorriso e agradeço por isso. Aprovadíssimo. A gente precisa de mais Joaquins no mundo, né? A gente fala. Quando eu assisti, eu fui em várias palestras, que você viu que foi uma semana de palestras no Sesc, lá em Rio Preto, mas a sua especificamente me marcou, por 2 motivos, lógico. Primeiro, porque está mexendo com Euclides da Cunha, que eu sou fascinado, né? E segundo, a maneira que você pôs fez com que eu buscasse sobre você.
Então, a palestra me mostrou mais sobre você do que propriamente de Euclides da Cunha. E eu fiquei assim, admirado pela história de vida que você tem, pela história familiar que você tem também, né? E o jeito que você lida com essas emoções é muito bacana. O jeito que você se coloca, o jeito que você escreve, é um jeito tão sensível e, ao mesmo tempo, tão avassalador, que isso faz com que a gente fique feliz com a humanidade. Que bom, que bom. Isso me deixa muito feliz. E estamos chegando ao final de mais um programa Literocos. Eu fiquei assim, eu estou muito emocionado aqui do lado do Joaquim, excelente pesquisador, jornalista, tradutor, né? Nós esquecemos de colocar isso. Pois é. Ou seja, assim, tem tamanhas facetas do Joaquim que a gente não sabe qual é a melhor, né? E você de casa pode ver novamente a nossa entrevista, está disponível já no Facebook da Top Cabo, em breve podcast. Joaquim, você pode compartilhar com quem você quiser, depois eu posso te mandar os links também do podcast. Que bom, eu aprecio muito. Obrigado. E agradeço você, telespectador, que está nos assistindo pela TV e também pelo Facebook. Muito obrigado, Literoucos. Até a próxima. Um abraço a todos.